Senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem, uma boa tarde. Declaro aberta a sessão do órgão especial. Na pauta protocolar, apresentação de pêsames da Corte pelo falecimento do ilustríssimo senhor José Alberto Domingues, pai do excelentíssimo doutor Mário Mori Domingues, juiz de direito da comarca de Hortolândia, ocorrido no dia 2 de setembro, e os cumprimentos com votos de felicidade pela aposentadoria voluntária do excelentíssimo desembargador José Roberto Lino Machado, também ocorrido no dia 2 de setembro. Fim da pauta protocolar, vamos dar início à pauta judicial, com os blocos de julgamento. Ações diretas de inconstitucionalidade. Números de ordem: 12, 13, 14. Desembargador Tasso Duarte? Eu não estou ouvindo, desculpe. Bom dia a todos. Desculpe a interferência. Eu gostaria de indicar a vista no que está no bloco. Não sei se o momento adequado é esse, o número 24, se possível. Número 24. Perdoe a interferência, senhor presidente. Vamos recomeçar. Número 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 49. Embargos de declaração: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Mandado de segurança: 61, 62 e 63. Conflitos de competência: 7, 8, 9 e 10. Agravos: 1, 2, 3 e 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade, número 59. Mandado de injunção, número 60. Reclamação, 64. Inquérito policial, 58. Sobras para a próxima sessão, julgamento conjunto, números 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, todos em relação aos mandados de segurança de enfermeiros. Sobras do desembargador Evaristo dos Santos, que hoje não pôde comparecer por um problema de saúde. Ele está bem, eu conversei com ele, o doutor Fernando também, o doutor Moacir, mas não pôde comparecer. Sobras do desembargador Evaristo dos Santos, número 40, 65, 66, 67, 70 e 71. Permanece adiado a pedido do desembargador Costabile, permanece adiado a pedido do desembargador Damião Coga, número 74, da relatoria, sim, do desembargador Costabile Solimene. Destaques solicitados pela desembargadora Luciana Bresciani, número 6, número 17, número 39, adiado a pedido do desembargador Tasso de Melo Duarte, número 24. Vamos suspender a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O primeiro deles é um recurso em expediente administrativo em que é relator Sua Excelência o desembargador Corregedor-Geral da Justiça, recurso interposto por Fabrício Alexandre do Rosário contra a decisão que determinou o arquivamento, na forma do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135
do Conselho Nacional de Justiça, magistrado interessado, doutor Hélio Vilaça Furukawa. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, boa tarde a Vossa Excelência, a todos os eminentes componentes deste órgão especial, servidores, advogados e advogadas. Trata-se de recurso administrativo, reclamação disciplinar, magistrado, matéria jurisdicional, inadmissibilidade da análise de questões apenas jurisdicionais na esfera administrativo-disciplinar. Artigo 41 da LOMAN. Ausência de indícios de falta funcional por parte do magistrado. Artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do CNJ. Recurso ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Artigo 10 da Resolução número 135/2011 do CNJ. Decisão de arquivamento desta corregedoria ratificada pela Corregedoria Nacional de Justiça. As alegações aqui são meras reiterações que não afastam os motivos do arquivamento. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso. É como voto. O desembargador relator nega provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Negar o provimento ao recurso à unanimidade o seu resultado do julgamento. Afastamento de magistrado, Tribunal Regional Eleitoral, ofício do desembargador Paulo Sérgio Brant Carvalho Galizia, presidente do TRE de São Paulo, solicitando a prorrogação do afastamento da Justiça Comum do doutor Antônio Maria Patinho Zors, titular da 29ª Vara Criminal da capital, por mais 30 dias a partir do dia 16 de setembro. A matéria está em discussão. Autorizaram o afastamento à unanimidade. Afastamento de magistrados. Ofício da excelentíssima senhora ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, solicitando a liberação do doutor João Costa Ribeiro Neto, juiz da primeira vara da comarca de Peruíbe, para atuar como juiz auxiliar do gabinete da ministra Isabel Galotti, pelo período de 1 ano, a partir de 14 de setembro de 2022, com prejuízo de sua vara. A matéria está em discussão. Aprovaram o afastamento. Ofícios do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que permaneça à disposição daquela corte a doutora Flávia Martins de Carvalho, juíza de direito auxiliar da comarca da capital por mais 1 ano, a contar 16 de novembro de 2022, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Roberto Barroso, igualmente o doutor Marcos de Vinícius Kioshi Onodera, juiz de direito da 6ª Vara Civil do Foro Regional do Foro da Nossa Senhora do Ó, da comarca da capital, por mais 1 ano, a contar de 5 de novembro de 2022, para continuar atuando como juiz auxiliar do gabinete do ministro Nunes Marques, todos com prejuízo de suas varas. E o desembargador Ayrton Vieira, com assento na 2ª Câmara de Direito Criminal, por mais 6 meses, a contar de 23 de novembro de 2022, para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, com prejuízo da jurisdição. A matéria está em discussão. Aprovaram os afastamentos à unanimidade. Opção dos desembargadores. Dário Gaioso Júnior, pela 27ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Jefferson Moreira de Carvalho. Do desembargador Temístocles Barbosa Ferreira Neto, pela 7ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Renato Sandeste Sartorelli. E do desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, pela 10ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador João Carlos Salete. A matéria está em discussão. Aprovadas as opções. Permuta de desembargadores. Permuta solicitada pelo desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, para assento na 29ª Vara de Câmara de Direito Privado, e o desembargador Temístocles Barbosa Ferreira Neto, com assento na 7ª Câmara de Direito Privado. A matéria está em discussão. Aprovaram a permuta à unanimidade. 12º concurso público de prova de títulos de outorga de delegações de notas de registro do Estado de São Paulo. Ofício do doutor Francisco Raimundo, oficial do 9º Registro de Imóveis de São Paulo, solicitando-se o desligamento da banca examinadora do 12º concurso. Manifestação da Corregedoria Geral da Justiça amplamente favorável, com substituição
como suplente de Francisco Márcio Ribas, oficial registro civil das pessoas naturais do distrito de Itaquera, da comarca da capital, e com nova de indicação, portanto, ficará como titular o doutor Sérgio Giacomino, do 5º Registro de Imóveis da capital. O Conselho Superior da Magistratura deliberou encaminhar, Vossa Excelência está impedida. Já está anotado. Deliberou encaminhar, recolhendo órgão especial. Aprovaram o desligamento, a indicação e a assunção de novo titular. Remoção compulsória. Expediente de interesse do doutor Rodrigo de Azevedo Costa, juiz de direito auxiliar da capital, referente à pena de remoção compulsória aplicada pelo colhendo órgão especial em sessão de 17 de agosto. O Conselho Superior da Magistratura, em sessão realizada nesta manhã, aprovou a proposta da Corregedoria de indicação ao cargo de primeiro juiz auxiliar da comarca de Ferraz de Vasconcelos. A matéria está em discussão. Aprovaram a indicação para efeito de remoção compulsória. No mais, os afastamentos todos tiveram ciência de todos os magistrados, períodos especificados, a matéria está em discussão. Aprovaram todos os afastamentos à unanimidade. Esse é o resultado. Fim da pauta administrativa, vamos voltar à pauta judicial com as preferências. A primeira preferência é o número 73 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade. O feito foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Xavier de Aquino, após os votos do relator, afastando as preliminares e julgando improcedente, e da excelentíssima senhora Luciana Bresciani, afastando as preliminares e julgando a ação procedente, tendo sustentado oralmente o doutor Vitor Ferreira Alves de Brito. Com a palavra sua excelência, o desembargador Xavier de Aquino. (73 de ordem). Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu estou convergindo. Julgado da minha relatoria, citado pelo autor da ação, que trata de questão referente à cobrança de preços públicos, sem similitude com o presente caso. Questão aqui discutida que trata de modo de utilização de vias e logradouros públicos quando da instalação dos serviços de energia elétrica, disciplinando no mais exigências relacionadas à utilização do espaço urbano, matéria urbanística, interesse local, que tem amparo no inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, o que, aliás, vai de encontro ao entendimento desta Corte. Por esses motivos, senhor presidente, estou acompanhando o relator. Acompanho o relator. Esse é aquele caso dos 90 centímetros, não é? do poste. Posso. Então, esse aqui, a matéria está em discussão. Me parece que aqui essa matéria já foi objeto de decisão, inclusive do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do presidente suspendendo a liminar em outrora concedida, expressamente com base em amplos acordos, diversos acordos do próprio Supremo Tribunal Federal, e desse tribunal também temos alguns acordos exatamente nesse sentido, porque a matéria aqui, no que diz respeito à colocação dos postes, ela não é só uma questão urbanística, ela afeta diretamente a questão da concessão, até porque onde eu tiver calçadas inferiores a 90 centímetros vai ser muito difícil, eu não vou poder colocar o poste, que algumas cidades do interior, e provavelmente a hipótese não foge muito disso, nós vamos ter sérios problemas. Tá?
Então, com todas as vênias, eu vou, não havendo mais discussão, eu vou para ler os votos. Relator, que é o Dr. Tasso de Mello, e divergência, Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani. Eu acompanho a divergência. Como vota o senhor vice-presidente? Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Como vota o senhor corregedor-geral? Também com a divergência, senhor presidente. Divergência. Como vota o desembargador Damião Kogan? Com a divergência, senhor presidente. Como vota o desembargador Moacir Pérez? Com a divergência da vênia. Como vota o desembargador Ferreira Rodrigues? Também com a divergência. Como vota o desembargador Francisco Cascone? Também com a divergência. Como voto o desembargador Campos Melo? Senhor presidente, data vênia, eu acompanho a divergência. Divergência. Com o voto do desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Divergência. Com o voto do desembargador Fábio Gouveia. Com a divergência. Divergência. Com o voto do desembargador Matheus Fontes. Peço vênia ao eminente relator para também acompanhar a manifestação divergente. Divergência. Com o voto do desembargador Haroldo Viotti. Também, senhor presidente, com a divergência da vênia. Divergência. Com o voto do desembargador Jacó Valente. Eu voto com a divergência, presidente. Divergência. Com o voto do desembargador Jimmy Ciano. Senhor presidente, pelos precedentes mencionados por Vossa Excelência, com a divergência data vênia. Divergência. Com o voto do desembargador Costabile e Solimene. Senhor presidente, inicialmente achava que era crise de legalidade, mas quando Vossa Excelência cita os acordos, e eu ia votar com o relator, mas quando Vossa Excelência cita os acordos e afirma que a questão já foi posta aqui, pela colegialidade eu acompanho a divergência. E divergência. Como voto o desembargador Elcio Trujillo. Senhor presidente, com a divergência. Divergência. Com o voto do desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Com o voto do desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, pedindo licença ao eminente relator, estou acompanhando a dissidência. Divergência. Como voto a desembargadora Márcia Deladeia Baroni. Senhor presidente, com a devida vênia do voto do relator, com a divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Figueiredo Gonçalves. Vênia, senhor presidente. Divergência. Como vota o desembargador Flávio Abramovich. Com a divergência, senhor presidente. Com a divergência. Julgaram procedente, por maioria de votos, acordo com a desembargadora Luciana Bresciani, declaram vencidos o desembargador Tasso Duarte Melo e o desembargador Xavier de Aquino. Esse é o resultado do julgamento. O próximo é o número 45 de ordem, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator Sua Excelência o desembargador Jarbas Gomes, que está com a palavra. Senhor presidente, eminentes desembargadoras, eminentes desembargadores, é uma ação direta de inconstitucionalidade do município de São José do Rio Preto. Emenda à Lei Orgânica número 65, de 27 de outubro de 2021, que insere os parágrafos 5º e 6º no artigo 111 da Lei Orgânica do município, para estabelecer prazo para concessão, permissão ou autorização de uso de bens municipais. A alegação de inconstitucionalidade do referido ato normativo por vício de iniciativa, com ofensa ao princípio da separação de poderes. Inocorrência, ausência de vício formal, de iniciativa ou de violação à separação dos poderes, de vez que referida alteração, a lei orgânica do município não versa sobre o regime de permissão, concessão ou autorização de bens públicos, apenas fixa os respectivos prazos máximos de duração, sem interferir na esfera de atos ordinários e típicos da administração, organização ou funcionamento de órgãos do Poder Executivo. Eu estou propondo, senhor presidente, que este seleto órgão especial julgue improcedente a presente ação.
Desembargador relator propõe a improcedência, a matéria está em discussão. Julgado improcedente à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Muito obrigado. Próxima preferência é o número 11 de ordem, é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator Sua Excelência Desembargador Fábio Gouveia, que está com a palavra, número 11 de ordem. Senhor presidente, meus caros colegas, essa direta de inconstitucionalidade, eu mandei a cópia para todos e eu estou propondo que esse processo seja sobrestado, porque há impossibilidade de julgamento definitivo da causa. Essa é a minha proposta, senhor presidente. O relator propõe o sobrestamento do feito por 1 ano, até 1 ano, por prejudicial heterotópica. A matéria está em discussão. Sobrestar um feito por até 1 ano por força de prejudicial externa. Fica mais fácil. Vamos à primeira sustentação oral. É o número 21 de ordem, em que é relator Sua Excelência o desembargador Viana Cotrim. Eu convido a doutora Maria Eduarda Lopes Almeida, pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade PSOL, a assumir a tribuna, assim como o doutor Leonardo Fernandes Teixeira, a assumir a tribuna, agora pelo senhor Prefeito Municipal de São José do Rio Preto. Senhora advogada, senhor advogado, muito boa tarde. A senhora está com a palavra pelo prazo legal. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor desembargador relator Viana Cotrim, todos os servidores da Justiça e demais colegas advogados aqui presentes. Trata-se de ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade PSOL, em face do artigo 1º da Lei 13.995 de 2021 de São José do Rio Preto, que autorizou a prorrogação do contrato de concessão de transporte público urbano por 10 anos sem licitação. Repito, autorizou por 10 anos sem licitação a prorrogação do contrato de concessão do transporte urbano. Excelência, conforme informado na inicial, o Poder Executivo de São José do Rio Preto, às vésperas do término do contrato de concessão do transporte público, enviou ao Poder Legislativo o projeto de lei para prorrogação do contrato sem prévia licitação, que foi aprovado pela base governista do prefeito. Vale destacar que o Poder Executivo contratou serviços de estudo do transporte público de Rio Preto, também sem licitação, a qual sequer havia sido concluído até a aprovação da lei. O Executivo sequer apresentou impacto orçamentário para justificar que estaria sendo contemplado o interesse público mediante a conduta adotada, o que nos evidencia grave risco à lesividade ao erário. Excelência, renovar por mais 10 anos, sem justificativa plausível, o contrato de concessão do transporte público sem licitação, sem apresentar impacto financeiro, projeção de reajuste de tarifas, repasse de subsídios, fere os princípios da administração pública, como da legalidade, moralidade, da impessoalidade. O princípio da impessoalidade garante a imparcialidade do poder público, do poder executivo na gestão dos recursos financeiros e a defesa do interesse público. Ao renovar o contrato de concessão sem licitação, o Poder Executivo lesa os recursos públicos, pois impede a concorrência de outras empresas que poderiam apresentar propostas de prestação de serviço mais vantajoso ao município. Dessa forma, o município privilegia as atuais empresas concessionárias, violando tal princípio norteador do direito administrativo. Uma das justificativas infundadas, diga-se, do município e da Secretaria de Trânsito e Transporte, é de que as vantagens, renovando o contrato sem licitação, não correriam o risco de que essa fosse deserta, né? Não procede essa justificativa. Não houve nem possibilidade para discussão das alternativas menos lesivas, como um contrato emergencial, por um tempo menor até o resultado de nova licitação. Um repasse milionário
a empresa de transporte público e aumento na tarifa da passagem, lesando os cofres públicos e o bolso dos usuários do transporte. Foi o resultado de tamanha ilegalidade, falta de transferência e violações constitucionais. O Poder Executivo não demonstrou quaisquer interesse em promover a publicidade dos atos administrativos ou garantir a participação popular, que é assegurada pelo artigo 15, da Lei Federal 12.587 de 2012. O processo de renovação da concessão se deu de portas fechadas para a população, sendo que a única oportunidade que a sociedade civil teve para se integrar a esse processo foi através das audiências públicas organizadas pelo Legislativo, as quais aconteceram às vésperas da votação da Casa e que, infelizmente, não impactaram a ordem do governo de aprovar referido projeto a qualquer custo, ainda que seja às custas da integridade da administração pública e da população. Como brilhantemente trazido pelo Dr. Wallace Paiva, representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, abre aspas, na prática, o preceito impugnado, ao autorizar a prorrogação da outorga sob a forma de concessão da execução do serviço público de transporte coletivo urbano pelo prazo de 10 anos, criou exceção à regra da licitação na administração pública, prestigiada no artigo 117 da Constituição Estadual e nos artigos 37, inciso 21 e 175 caput da Constituição Federal. Esse último específico que impõe a realização do procedimento licitatório anterior à concessão ou permissão da exploração dos serviços públicos. Outro aspecto da lesividade é justamente ao ordenamento jurídico, uma vez que a Constituição Federal é cristalina ao apontar a exigência do processo licitatório para a concessão do serviço de transporte público coletivo. Nesse mesmo sentido, aponta a jurisprudência do STF, conforme voto do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, no agravo em recurso extraordinário 1.216.116 de Santa Catarina, reafirma que a realização da licitação como procedimento administrativo se trata de uma exigência legal nos termos do acórdão. Seguindo essa linha de jurisprudência desta corte fixou-se no sentido de que normas municipais que autorizam a prorrogação de contratos de concessão de transporte público sem prévia licitação são eivadas de inconstitucionalidade por violação ao artigo 175 caput da Carta Magna. Concluindo, por todo exposto, verificamos ser indispensável a realização do certame licitatório na modalidade concorrência para a concessão de serviços públicos de transporte coletivo urbano, tal como previsto no artigo 117 e 114 da Constituição Estadual e dos artigos 22, 23, 37, inciso 27 e 175 caput da Constituição Federal. Sendo assim, a tese encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte, bem como atende a tantos julgados deste Tribunal de Justiça em matéria de direito público. Sendo assim, requeremos a procedência do pedido inicial, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 13.995 de 2021, de São José do Rio Preto. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Maria Eduarda. Com a palavra, o doutor Leonardo Fernandes. Boa tarde, senhor desembargador-presidente, a quem estendo os cumprimentos aos demais integrantes deste colendo órgão especial. Boa tarde, o representante da Procuradoria-Geral de Justiça. Boa tarde, os advogados, advogadas, servidores e todos aqueles que acompanham a presente sessão. Venho aqui representar o prefeito de São José do Rio Preto, nos autos dessa ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo diretório estadual do Partido do Socialismo e Liberdade, que impugna a Lei 13.995 de 2021, lei esta que autorizou a prorrogação do contrato administrativo de concessão de transporte coletivo urbano. Aqui, já desde o início, eu quero deixar bem claro a vossas excelências que, diferentemente do que é alegado pelo partido autor, nós estamos tratando aqui de uma prorrogação de um contrato administrativo onde houve uma prévia licitação. No ano de 2010, o município de São José do Rio Preto lançou uma concorrência pública para a concessão do serviço de transporte.
havia previsão nesse contrato, né, de 2 lotes, né, para serem executados para a empresa, e por um período de 10 anos, sendo que, ao final, mediante um prévio procedimento administrativo e uma lei autorizativa, poderia o município prorrogar esse contrato, né? A lei somente autoriza a prorrogação de um contrato administrativo, não se trata de uma nova concessão, como quer fazer crer o partido autor. Nós sabemos que existem muitos municípios que, por mera lei, prorroga-se uma concessão, mas esse não é o caso de São José do Rio Preto. Houve debates na Câmara por meio de audiência pública, houve estudos, né, dentro do processo administrativo demonstrando a vantajosidade da prorrogação, vantajosidade que entendemos que nem há de ser discutida, né, porque trata-se de uma matéria técnica, né, que exige a análise de documentos fáticos, que não deve ser objeto de análise por parte deste, né, colhendo órgão especial, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, não essa via. Quero repisar também que essas concorrência, né, de 2010 foram julgados regulares pelo Tribunal de Contas. Não há nenhuma irregularidade em se prorrogar. Se exigir licitação para prorrogar um contrato, você desnatura o instituto da prorrogação. Onde já se viu exigir licitação para prorrogação de um contrato administrativo. Não é essa a ideia que norteia, né, o princípio, né, dos contratos administrativos. Como bem já adiantei, o artigo 175, inciso 1 da Constituição Federal, trata das hipóteses, né, de concessão do serviço público. Lá está bem claro, a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação. E, por vez, a Lei 89, por sua vez, a Lei 8987 de 95, que também peço Vênia para ver, diz que cláusulas essenciais do contrato de licitação, as condições para sua prorrogação. Tudo isso estava descrito no contrato do município de São José do Rio Preto. Ora, mediante prévio processo administrativo e autorização legislativa. Autorização legislativa que pode-se até questionar se seria necessária tal autorização para se prorrogar um contrato. Aqui, né, peço Vênia, né, para citar já julgados desse colhendo órgão especial, quando trata da delegação de serviço público, em acordos da lavra do desembargador Jacó Valente, né, muito bem detalhados, do município de Brodowski e do município de Santo André, analisando a lei orgânica, um acordo muito bem didático. Ele fala sobre essa questão de se fazer a diferenciação quando há outorga, né, onde você faz a transferência da titularidade e execução de serviço para uma entidade da administração direta, há sim a necessidade de uma lei previamente autorizando, quando se há uma delegação para uma entidade da administração indireta, somente da execução desse serviço, também a necessidade da lei. E agora, quando nós estamos tratando de um contrato de concessão de transporte, né, previsto lá no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, e também com disposições na lei orgânica, nós estamos tratando de ato de reserva do seu prefeito. De lançar, não necessitaria aqui, eu quero dizer que não necessitaria da prévia autorização legislativa. Bastaria simplesmente que a demonstração da vantajosidade que foi feita dentro do processo administrativo, feito com intensos debates na Câmara Municipal, para, posteriormente, né, a aprovação da lei, que, né, foi enviada para cumprir a cláusula do edital, e, posteriormente, o aditamento ao contrato. Os precedentes aqui, até citado pela nossa colega, né, que me antecedeu, do município de Santa Catarina, trata-se de caso de concessão, né, de prorrogação de uma concessão que foi feita previamente à Constituição de 88, sem licitação, e que não é o caso de São José do Rio Preto. Repito aqui. Aqui, excelências, como dito, não haveria necessidade, né, desse
projeto pedir essa autorização para a prorrogação do contrato. A enorme preocupação por parte do município após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. E, como se disse, as circunstâncias fáticas e jurídicas presentes no caso não se amodam esses precedentes que foram exarados no respeitável parecer. Portanto, já caminhando aqui pelo final da nossa sustentação, é importante revisar que, primeiro, a inadequação da via eleita para a discussão da vantajosidade ou não da prorrogação do ajuste, visto que esta foi apurada por meio de processo administrativo, tratando-se de matéria técnica e essencialmente fática. Qualquer pretensão de rediscussão do quanto decidido administrativamente demandaria dilação probatória. Segundo, não há hipótese de dispensa de licitação, peço perdão pela redundância, mas tem que ficar claro, trata-se de uma prorrogação de um contrato com prévia licitação, se não um cumprimento da condição estabelecida pelo próprio Poder Executivo em ato infralegal a submeter a tarefa ao referendo legislativo. Fato incomum, mas que foi realizado talvez para ampliar o debate. Por fim, excelências, a lei não está a dispensar a licitação, mas apenas autoriza a prorrogação do contrato, apesar de tal fato ser de atribuição exclusiva do chefe do Poder Executivo. Já aqui, agradeço a atenção de Vossa Excelência, peço perdão pela redundância. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Pois não, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos, uma boa tarde. Também saúdo os advogados pela objetividade e clareza das sustentações orais. No primeiro ponto, senhor presidente, meu voto está indeferindo a intervenção do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Passageiros do interior do Estado de São Paulo, interurbano, como amicus curiae. E digo sinteticamente que, pela simples leitura do pedido de admissão... Doutor Tarcísio, desculpe, o microfone um pouco mais próximo. Isso. Então, obrigado, desculpe o incômodo. Sem problema. Eu digo que, numa simples leitura do pedido de admissão, infere-se que o postulante combate a ação direta como se parte fosse, apresentando verdadeira contestação à petição inicial, comportamento que desqualifica a sua atuação em contribuir para o aprimoramento do julgamento. E indo, senhor presidente, diretamente para o mérito, visto que eu transmiti o voto a todos, eu digo, a partir de folhas 10, que a regra geral referente à contratação de particulares pelo poder público exige a realização de procedimento licitatório consoante previsão do artigo 3721 da Constituição Federal e, no âmbito estadual, do artigo 117, além da Lei 86693 e, mais especificamente, em relação à concessão de serviços públicos, a Lei 8987/95, de modo a respeitar os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, interesse público e eficiência. A esse propósito, eu trago a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello e digo, em seguida, que a Constituição Federal, por sua vez, no artigo 175, inciso 1, admite a prorrogação dos contratos de concessão, estabelecendo que incumbe à lei tratar as condições para a continuidade do ajuste. E a Lei 8987/1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, regulamentando a matéria e prevendo no artigo 23, inciso 12, que as condições para a prorrogação devem ser disciplinadas no contrato de concessão, configurando-se cláusula essencial marcada pela discricionariedade da administração pública em razão da supremacia do interesse público. A relação que se extrai, portanto, é de que se admite a prorrogação do contrato de concessão que tenha sido previamente submetido a processo licitatório, desde que tal possibilidade esteja previamente prevista no ajuste originário, afigurando-se imprescindível, ademais, que sejam atendidos
os requisitos nele estabelecidos, tal como o limite temporal de ampliação, além das condições técnico-administrativas, econômico-financeiras necessárias, a critério do poder concedente, facultando-se ao contratado a aceitar ou não os novos termos. No caso, a norma aqui atacada autorizou a prorrogação das concessões regularmente precedidas de licitação, na modalidade de concorrência pública, nos termos e no prazo estabelecido nos contratos originalmente firmados. 10 anos, cláusula 9 dos contratos, folhas 46 e 96. Não se verificando qualquer ampliação do objeto dos contratos, o que ofenderia o princípio da licitação, ainda que a pretexto de atender ao interesse público, podendo ser admitida a ampliação do prazo dos serviços de transporte municipal. Paralelamente, a administração realizou estudo técnico visando fundamentar objetivamente a vantagem da prorrogação do contrato de parceria sem necessidade de nova licitação. Está a folhas 489 e seguintes, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar na seara do mérito administrativo, cabendo exclusivamente à autoridade competente analisar e concluir sobre a oportunidade e conveniência da prorrogação. A esse propósito, eu trago um acordo aqui numa ADI 5991 do Distrito Federal, relatado pela ministra Carmen Lúcia. Ademais, o texto não buscou criar regra geral de licitação e contratação, tema inserido na competência legislativa privativa da União, inexistindo, portanto, afronta ao artigo 22 da Carta da República e também inexistindo afronta aos artigos 111, 117 e 118 da Carta Paulista. Trago aqui um excerto do ministro Luiz Barroso e concluo meu voto, senhor presidente, julgando improcedente a ação. Desembargador, o relator julga improcedente. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram improcedente. Esse é o resultado do julgamento. Doutora, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo é o número 20 de ordem, que é relator Sua Excelência, desembargador James Ciano. Eu convido o doutor Luiz Felipe Roque, pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade PSOL, a assumir a tribuna. Doutor Luiz Felipe, boa tarde. Boa tarde. O senhor toca a palavra pelo prazo legal. Obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidência, o senhor relator, os senhores desembargadores, o doutor Ministério Público e a todos os advogados presentes. Primeiramente, eu gostaria só de contextualizar um pouquinho o caso. A nossa ação foi ajuizada pelo Partido Social e Liberdade, PSOL, arguindo a inconstitucionalidade da Lei Complementar 680 de 2022, de São José do Rio Preto. Essa lei fixa um aumento de subsídios dos vereadores a título de reajuste anual. Vale mencionar, inclusive, que esse reajuste foi vetado pelo Executivo Municipal e a Igreja Câmara Municipal insistiu em manter essa lei a despeito dos seus alertas de inconstitucionalidade. Bom, nós alegamos que há duas inconstitucionalidades materiais que acometem essa lei complementar. Primeiro, a violação ao princípio da anterioridade, consumado no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. E, em segundo, a violação aos princípios que regem a administração pública, especificamente os da impessoalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público. Quanto à violação ao princípio da anterioridade, essa lei fixou o reajuste anual para a mesma legislatura dos vereadores. Portanto, ela vai de encontro não só ao texto constitucional, mas também à jurisprudência já consolidada, tanto no colendo do Supremo Tribunal Federal, quanto neste colendo órgão especial. Nós listamos na exordial uma série de precedentes que demonstram que a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de fixação dos subsídios de vereadores para a mesma legislatura, e, inclusive, que isso se aplica também a reajustes anuais, a revisão geral anual e outras formas de outros títulos para essa fixação de subsídios que incide sobre os próprios que estão legislando. A segunda
inconstitucionalidade material que nós identificamos é a violação aos princípios consumados no artigo 37 caput da Constituição Federal e no 111 da Constituição Estadual. Vale mencionar, inicialmente, que, segundo a própria Egrégia Câmara Municipal, o impacto orçamentário somente no ano de 2022 para esse reajuste anual seria de R$ 145 mil, razão pela qual o eminente relator, inclusive, deferiu uma liminar para o partido, para que não houvesse esse reajuste efetivamente, que ele ficasse até o julgamento desse feito. Bom, por que há uma violação aos princípios da imparcialidade, da supremacia do interesse público e da moralidade? A Câmara insistiu em votar um reajuste para a mesma legislatura, sendo que os próprios vereadores que votaram essa lei complementar, dela se beneficiarão já nesse ano. Há um evidente conflito de interesses e uma superveniência do interesse privado sobre o público, já que os próprios vereadores se beneficiarão dessa decisão. A despeito do que a Egrégia Câmara menciona, que esse suposto reajuste seria para adequar a legislação vigente com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já que o tribunal pediu para que se padronizasse o valor fixado para os servidores e o valor dos agentes políticos para reajuste. Vale mencionar que o Tribunal de Contas não tem uma sobreposição sobre essa colenda corte. Essa colenda corte tem autonomia para deliberar sobre a matéria e, sobretudo, para ter competência para realizar o controle de constitucionalidade. Por fim, eu gostaria de mencionar que o próprio chefe do Executivo já se manifestou nessa ação pela procedência dela e o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça também é favorável ao nosso entendimento e não somente diz que é impossível o reajuste para a mesma legislatura, como entende que é impossível realizar qualquer tipo de reajuste para agentes políticos, ou seja, acaba sendo menos brando o parecer da Procuradoria-Geral do que a própria ação. Por isso, em favor da segurança jurídica, considerando os fartos precedentes desse colendo órgão especial, e também pela proteção dos preceitos constitucionais, nós requeremos a procedência da ação e a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 1º ao 5º da lei complementar. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, boa tarde aos colegas com quem ainda não estive, ilustre representante do Ministério Público e demais presentes. Senhor presidente, como o ilustre advogado disse, praticamente todos manifestaram a inconstitucionalidade do texto legal, e eu estou acolhendo exatamente esta postulação. É uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de março de 22, do município de São José do Rio Preto, que elevou os vencimentos dos vereadores em 11%, retroativo, isso em março, retroativo a fevereiro de 22, na mesma legislatura. Alega o partido dois vícios de inconstitucionalidade. O primeiro, o princípio da anualidade, e o segundo, a forma como foi praticado o reajuste. Foi por lei e não por resolução. Eu estou acolhendo a tese, e, pelo meu voto, eu estou julgando procedente a ação. É como voto. Desembargador relator, julga procedente. A matéria está em discussão. Julgaram procedente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Muitíssimo obrigado, doutor. Tenha uma boa tarde. Próximo é um agravo interno em mandado de segurança. O número 4 de ordem. Doutor Sérgio Ribeiro Cavalcante está presente? Doutor Sérgio, não é possível a sustentação oral na hipótese, porque é um agravo interposto contra uma decisão colegiada. Então, não é nem o caso da decisão monocrática, houve um acórdão desse tribunal que apreciou o mandado de segurança e foi interposto o agravo contra este acórdão, deste órgão especial. Então, não há previsão legal para a sustentação oral na hipótese. Tá ok?
Então, a ação originária... Pois não. Eu posso até pôr em discussão, não tem nenhum problema, mas a ação originária que lhe possibilitava a sustentação oral era o mandado de segurança. Aqui não é mais ação originária, eu estou no recurso da decisão do órgão, não é nem monocrática, mas eu ponho a matéria em discussão, alguém defere a sustentação oral por algum motivo. Então, doutor, eu peço desculpas, não é possível, e peço a sua excelência, o desembargador relator, que profira o seu voto como se preferência fosse. Muitíssimo obrigado, doutor. Pois não, presidente. Como foi dito, é um agravo de interno. Ao mandado de segurança interposto pelo ora agravante, foi indeferida a petição inicial e, por decisão do egrégio colegiado, foi mantida esta decisão. O ilustre advogado interpõe recurso que foi rejeitado monocraticamente, recurso contra a decisão do colegiado, que foi rejeitado monocraticamente, e contra essa decisão busca rever para que seja reapreciado. Eu, pelo meu voto, senhor presidente, estou entendendo que o agravo interno, ele, na verdade, busca, pela via oblíqua, rever a decisão unânime do colegiado, que indeferiu a inicial e denegou a segurança, mostrando a ausência de interesse processual pela inadequação da via. Eu, pelo meu voto, neste recurso, estou negando provimento. É como voto. Vossa Excelência nega provimento, o senhor advogado, infelizmente, me parece que teve que se ausentar. A matéria está em discussão. Não conheceram do recurso, é isso? Negar provimento. Negaram provimento? Negar provimento, isso. Mas não é vício por ausência? Não. Houve o indeferimento da inicial, houve a interposição de um recurso que veio para o colegiado. Isso. Até aí, tranquilo. Contra essa decisão do colegiado, houve manejo de um recurso que não foi conhecido. E contra essa decisão de não conhecimento do recurso de agravo, lá sim não conhecido, ele interpôs um agravo interno. A sucessão é a seguinte, mandado... Entendi, tá? Entendi, negando o provimento. Isto, exatamente. Entendi. Próximo é o número 19 de ordem, da mesma relatoria, desembargador James Siano. Convido o doutor Eduardo Antonietti Camponaro a assumir a tribuna. O senhor está com a palavra para o prazo legal, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores desembargadores. Boa tarde a todos os presentes. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que, na realidade, discute a possibilidade da função de diretor de escola estar organizada dentro das demais carreiras jurídicas do magistério público municipal. No município de Franca, nós não temos o cargo de diretor de escola. E, à vista disso, como também a Prefeitura de Franca não tem um sistema próprio de ensino, e sim aquele vinculado ao sistema estadual, entendeu-se que não há razão para criar uma nova carreira do magistério público municipal, e sim integrar a função de diretor às demais carreiras existentes, né? Como função originária, mediante acesso por concurso público, e para a função, mediante um processo seletivo objetivo, sem qualquer interferência
do Poder Executivo e sem qualquer nomeação pelo Poder Executivo. Assim decidiu pelo seguinte: se levarmos em consideração ou em comparação o próprio governo estadual, nos 645 municípios, há 5.130 escolas estaduais. Diante deste parâmetro, diante dessa situação, nada mais normal, nada mais correto do que criar uma carreira autônoma, dividida em níveis, no qual se organizasse toda a direção do ensino. Entretanto, no município de Franca, nós temos apenas 40 escolas. Então, não há motivo para criar uma carreira autônoma de diretor. Na realidade, o que se buscou foi dar aos integrantes do magistério municipal uma valorização, né? Nós temos lá os professores, nós temos os coordenadores pedagógicos, nós temos os supervisores. E, mediante uma valorização dessas pessoas que tratam, que cuidam dos nossos filhos, em busca de uma valorização do próprio magistério, a lei municipal organizou a função de diretor de escola dentro dessas carreiras. Em que pese o respeito pela tese do autor, que configurou essa situação como sendo uma função de confiança, de nomeação pelo chefe do executivo, no caso, eu peço vênia para discordar, porque a lei não diz isso. A lei municipal não fala isso. Ao contrário, repito, a lei municipal organizou a função de diretor de escola dentro das demais carreiras do magistério público, como forma de valorizar o professor que está lá todos os dias cuidando das nossas crianças e conhecem bem como funciona a organização interna do ensino público municipal. Inexistindo essa relação de confiança, em sede de decisão de suspensão liminar, o Supremo Tribunal Federal, ele abordou a matéria de fundo. E eu gostaria de pedir licença a todos os presentes e aos desembargadores para ler apenas a conclusão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de liminar, de suspensão de liminar. Assim, decidiu o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Neste cenário, juízo mínimo de deliberação sobre a matéria de fundo não revela estar a legislação impugnada na origem em confronto com a Constituição Federal. Parece observar os requisitos declarados por esta Corte nos temas 1010 e 670 da sistemática da repercussão geral. E o excelentíssimo ministro passa, a partir daí, descrever o conteúdo do tema 1010 e do outro tema por ele citado. À vista dessa situação, a Prefeitura de Franca, o município de Franca, e por hora aqui, em nome do prefeito municipal de Franca, pugna para que este egrégio Tribunal de Justiça, por seu órgão especial, reconheça o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e julgue improcedente a ação. Ao ensejo do meu pronunciamento,
eu gostaria de agradecer do fundo do coração a atenção de todos por me ouvir neste momento da sustentação. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado, né? Recomendações ao ilustre prefeito de Franca. E voltamos a apreciar a questão de Franca, senhor presidente. É uma ação direta de inconstitucionalidade, com arguição de inconstitucionalidade em face da criação de funções de confiança gratificadas de diretor de escola por meio de lei complementar. Eu faço aqui algumas observações. Primeira delas, que em 2018 houve uma lei muito similar a esta, e por decisão unânime deste colegiado, declarou a inconstitucionalidade da função de confiança dos diretores de escola. O ilustre Alcaide propôs uma legislação que alterou parcialmente esta legislação anterior e adequou, criando um mecanismo de provimento destas funções em confiança com um concurso qualificado. Não é um concurso público, é um concurso interno, onde tem alguns requisitos, que tenha pedagogia, que tenha curso de música, ou seja, um provimento classificatório, um concurso interno classificatório, que, no nosso entender, não atinge o objetivo exigido na lei. A confiança aí, óbvio que existe a confiança, mas não a confiança necessária para a criação destes cargos da forma como foi trazido, não é? A própria comissão interna da Câmara, uma curiosidade, a própria comissão interna, Comissão de Legislação, de Justiça e Redação, Finanças do município, apresentou um parecer desfavorável à norma impugnada, porque a função de confiança de diretor de escola deve ser preenchida por cargos efetivos e não funções gratificadas. Essa legislação, ela criou um concurso interno de provimento classificatório por 2 anos, renovável por mais 2. Data Vênia, entende que frustra o ordenamento legal e viola, inclusive, as decisões anteriores desta Corte. Qual é a excepcionalidade no caso aqui, presidente? Existe uma liminar, foi concedida por nós uma liminar no ajuizamento desta ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e quando nós concedemos a liminar, o município de Franca foi ao Supremo e obteve, junto ao presidente do Supremo, em apreciação precária e preliminar, uma decisão que suspendeu a nossa liminar. Portanto, esta lei está sendo respeitada e cumprida. Entretanto, a decisão do Supremo, bem lida, ela apenas suspendeu a liminar e não a ação. Por isso, eu tomei a liberdade de processar a ação direta de inconstitucionalidade e estou propondo o julgamento de procedência com um diferencial do nosso padrão usual. Eu estou declarando inconstitucionalidade da lei, mas respeitando o trânsito em julgado. É essa a única excepcionalidade das decisões que nós temos praticado aqui, senhor presidente. Então, pelo meu voto, estou julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei, agora de 21, que modificou a de 2018, e observando o quanto decidido pelo Supremo Tribunal quanto à suspensão da liminar, para que se aguarde até o trânsito em julgado. É a minha decisão, presidente. Vossa Excelência está modulando até o trânsito julgado, é isso? Isso. A matéria está em discussão. Desembargador Campos Melo. Presidente, a indagação que eu formulo, o trânsito em julgado vai ficar condicionado pelo que está sendo processado lá em Brasília? Porque lá existe uma decisão monocrática que suspendeu a liminar. Isso. Depois disso, ao que consta, não há notícia de andamento de o que quer que seja lá. O trânsito julgado seria dessa ação. Desta ação. Sim, essa ação está sendo julgada hoje. Mas o que eu indago é se a existência de uma demanda que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, que tem por objeto... Não.
Então, eu acompanho integralmente o voto do relator. O meu temor era de que a demanda em curso no Supremo, cujo andamento nós ignoramos, pudesse eventualmente ter o condão de implicar sobrestamento da que está em curso aqui. E aí o trânsito em julgado ficaria para as calendas. Não, ela é só da suspensão da liminar, é o pedido de suspensão de Foi apenas de suspensão de liminar? Isso, exatamente. Então, não há problema. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. A matéria está em discussão. Julgaram procedente, assinando modulação de eficácia ao trânsito em julgado desta ação. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Próxima é o número 31 de ordem, que é relator Sua Excelência o desembargador Moacir Pérez. Antes de convidar o doutor Roberto Tadeu Miras Feron, está presente? Não está presente? Havia um pedido aqui de sustentação oral pela Almapar, que entrou com pedido como terceiro interessado nesse processo. De Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tomo a palavra? Lógico, lógico. Sim, agradeço. Na realidade, o primeiro aspecto seria esse, seria uma proposta de indeferimento desse ingresso com o terceiro interessado. A Almapar é uma sociedade empresarial do ramo imobiliário diretamente interessada no desfecho deste caso. Exatamente. Não poderia ser acolhida como amicus curiae, então, não como auxiliar do juiz. Então, a proposta seria de indeferimento, esse é o primeiro ponto. Certo? Então, Sua Excelência, o desembargador relator, propõe o indeferimento do ingresso de terceiro interessado. Indeferiram à unanimidade. Então, eu peço a Vossa Excelência que dê preferência nesse julgamento. Perfeito, senhor presidente. Até porque o senhor advogado parece que não está presente. Certo. São várias leis, são diretas de inconstitucionalidade, várias leis do município de Indiana, todas elas, que declararam como de expansão urbana determinadas áreas do território daquele município. Eu estou reconhecendo aqui o vício formal do processo legislativo, a ocorrência desse vício formal, leis de natureza urbanística, necessário planejamento prévio, inobservância em relação a isso, também desrespeito em relação à exigência de participação popular nesse processo legislativo. Então, trata-se de vício insanável, violação aos artigos 180, inciso 2, inciso 2º, 181, 191 da Constituição Estadual. Cito trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, que reconhece esses dois aspectos, a falta de participação popular e a falta de planejamento prévio, e várias decisões desse colendo órgão especial sobre a matéria. Então, eu estou entendendo configurada a inconstitucionalidade, julgando procedente a ação, senhor presidente. Desembargador relator julga procedente. A matéria está em discussão. Indeferir o ingresso de terceiro interessado à unanimidade e, igualmente, à unanimidade, no mérito, julgaram procedente. Esse é o resultado do julgamento. Próximo é o número 34 de ordem, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, Sua Excelência a desembargadora Luciana Bresciani. Eu convido o doutor Anderson Moreira Bueno a assumir a tribuna. Doutor Anderson, muito boa tarde. De plano, lhe passo a palavra pelo prazo legal. Pois não. Há uma questão de ordem, gostaria, cumprimentando a todos, a pessoa de Vossa Excelência. Da carência original. Exatamente. Se o advogado estiver de acordo, recebi, apresentou memoriais em meu gabinete, mas acredito que essa questão seja prejudicial, se o advogado estiver de acordo,
eu apresento a minha proposta de voto. Se restar superada, o pronunciamento no mérito seria devolvido ao nobre advogado. Consulta Vossa Excelência. O senhor concorda? Sim. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora relatora. Senhor presidente, considerando essa circunstância, eu tomo a liberdade de passar a leitura da emenda, que é autoexplicativa. Ação direta de inconstitucionalidade, município de Guararema, cargos em comissão. Alegação de inconstitucionalidade, expressões constantes do anexo 2 da Lei Municipal 3.390, de 22 de dezembro de 2020. Alteração do ato normativo impugnado ocorrida antes do ajuizamento da ação direta, protocolada em 19 de maio de 2022, por meio das leis municipais 3.394, de janeiro de 21, e 3.364, de março de 22, com modificação de atribuições e extinção de cargos ora impugnados. Ausência de fundamentação na inicial acerca da persistência das inconstitucionalidades alegadas, mesmo após nova vista ao douto representante do Ministério Público. Não houve, nesse caso, emenda ou pretensão nesse sentido. Perda do objeto e consequente ausência de interesse de agir. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Esse é meu voto, senhor presidente, é a ementa do meu voto. A matéria está em discussão. Julgar no extinto o processo sem apreciação de mérito, na forma do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, à unanimidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Findas as sustentações orais, vamos aos processos adiados. Não, esse aqui é o último. Então, vamos aos destaques. Esse aqui. O primeiro deles é o número 17 de ordem, em que a relatora, Sua Excelência, desembargador Gemiciano, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Com a palavra, desembargador Gemiciano. Obrigado, presidente. É uma ação direta de inconstitucionalidade, pretensão em face do artigo 159 da Resolução 23 de 2016 da Câmara Municipal de Guarujá. Essa norma, ela estabelece uma regra para que toda vez que houver necessidade de um vereador buscar informações junto ao prefeito municipal, que seja submetido ao plenário da Câmara Municipal para que ele aprove ou não a exigência de informações. Eu, data vênia, senhor presidente, estou encontrando realmente a inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça e aplicando o tema 832 do STF. O tema 832 do STF é explícito nesse sentido, né? Aspas. Direito de vereador, enquanto parlamentar e cidadão, a obter diretamente do chefe do Poder Executivo informações e documentos sobre a gestão municipal. Eu entendo que o direito de buscar informações é direto e não pode se curvar ao desejo da maioria da Câmara. Então, eu estou acolhendo a pretensão da inconstitucionalidade desse dispositivo e estou julgando a ação procedente. É como voto. Desembargador relator, julgar procedente, com a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, respeitado entendimento do nobre culto relator desembargador relator, eu ouso divergir, ter leitura diversa da tese fixada no tema 832. A tese fixada é a seguinte: o parlamentar, na condição de cidadão, peço vênia para repetir, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e das normas de regência deste direito. Na hipótese examinada pela Corte Suprema, são apresentadas distinções importantes. Com efeito, colhe-se do venerando acórdão que julgou o recurso extraordinário 865-401, que um vereador pretendia obter determinadas informações do Executivo, mas não obteve apoio da Câmara Municipal para a requisição.
de informações e documentos. O parlamentar oficiou diretamente ao prefeito, que as recusou pela justificativa de que os pedidos já haviam sido indeferidos pela Câmara Municipal. O parlamentar impetrou o mandado de segurança, mas a ordem foi denegada pelo fundamento de que a fiscalização do Poder Executivo é feita pelo Poder Legislativo, porém, esta não se processa por ato isolado de um vereador, sendo, outro sim, competência privativa da Câmara Municipal, com auxílio direto do Tribunal de Contas. Colhe-se, no entanto, do voto do ilustre ministro relator, por ocasião da análise da questão e fixação da tese, que eu acabei de ler, no mérito, são 3 os pontos a serem debatidos por essa Suprema Corte, os quais apresento na forma de questionamentos. A titularidade do direito fundamental à informação, previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, é de todo cidadão, incluindo o parlamentar no exercício de seu mandato. B. A interrogação. B. Haveria restrição a esse direito fundamental ao parlamentar, pelo que se estabelece o artigo 31, parágrafo 1º, ou por simetria, o 50, parágrafo 2º da Constituição Federal? C. No caso concreto, estão preenchidos os requisitos da legitimidade e da existência de direito líquido e certo na impetração do mandado de segurança? O que se discutia naquele caso, portanto, era se o parlamentar, que não conseguiu de seus pares a aprovação da requisição de informações e documentos, poderia fazer essa solicitação individualmente, na condição de cidadão, ou se haveria restrição a esse direito de acesso à informação em decorrência do mandato. No presente caso, respeitosamente, tenho que o acolhimento da pretensão do digno procurador-geral resultaria em inversão das premissas, atribuindo ao parlamentar a prerrogativa de requisitar as informações individualmente, não na condição de cidadão, mas em nome da Casa Legislativa. Interessante destacar que o ministro relator reconhece expressamente em seu voto que a Constituição Federal prestigia o princípio da colegialidade em matéria de fiscalização do Executivo pelo Legislativo. Se não vejamos, constou expressamente do voto do relator, que deu origem à tese. Não há como se negar que a Constituição Federal, em matéria de fiscalização, inclusive financeira, operacional e orçamentária, acabou por instituir o princípio da colegialidade para impessoalizar seu discurso e respeitar a separação de poderes. Para isso, estabeleceu um protocolo mínimo de diálogo entre as instituições. Como se sabe, a função secundária do Poder Legislativo, prevista no artigo 70 da Constituição Federal, decorre de sua competência constitucional para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta. Para isso, estabeleceu-se no âmbito federal que o Congresso Nacional deve ser auxiliado pelo Tribunal de Contas, assim prossegue e na competência de cada um. Dessa sistemática é possível inferir que restou instituído o princípio da colegialidade para determinadas decisões, como se extrai da leitura do artigo 50 caput, parágrafo 2º, que eu transcrevo em meu voto. Parágrafo 2º, as mesas das câmaras dos deputados e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informações ao ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, etc., etc. E segue o ministro relator. No âmbito municipal, extrai-se da Constituição Federal, em seu artigo 31 caput, parágrafo 1º, que a fiscalização do município há de ser exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei. E assim segue todo o seu raciocínio, destaco apenas. Ocorre, no entanto, que o fato de as casas legislativas, em determinadas situações, agirem de forma colegiada, por intermédio de seus órgãos, não afasta, tampouco restringe os direitos inerentes ao parlamentar como um indivíduo, membro do povo, da nação. Acredito que essas considerações, apenas os destaques nessas considerações, considerando que já também, tendo em conta que eu já encaminhei meu voto aos demais, são suficientes para expor os fundamentos da minha divergência, e concluo não vislumbrando incondicionalidade no inciso 8 do artigo 159 da Resolução 23/2016, que institui o regimento interno da Câmara Municipal
do Guarujá. Julgaria, portanto, pelo meu voto, senhor presidente, improcedente a ação. Esse é meu voto com a devida vênia do ilustre desembargador relator. O desembargador relator julga procedente, a desembargadora Luciana Bresciani julga improcedente. A matéria está em discussão. Desculpe. Senhor presidente, eu gostaria de indicar a vista. Vista. Após o voto do relator, julgando procedente, divergiu Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani. Indicando vista, desembargador Jarbas Gomes. Passo a presidência ao ilustríssimo senhor vice-presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente, para o julgamento número 6. Muito obrigado, senhor presidente. Número 6 da pauta é um conflito de competência. Há um destaque da desembargadora Luciana Bresciani, relatora, desembargador Moacir Pérez, suscitante 13ª Câmara de Direito Público, suscitado 29ª Câmara de Direito Privado, com a palavra o eminente relator, desembargador Moacir Pérez. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a doutora Luciana Bresciani pela conduta sempre gentil. Ela me encaminhou com antecedência um voto divergente em relação a esse conflito de competência, então eu torno aqui público esse agradecimento, coisa que eu já fiz pessoalmente. Aqui, senhor presidente, é um conflito de competência, negativo de competência, é uma ação de obrigação de fazer acumulada com indenizatória, danos causados pela má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, responsabilidade civil extracontratual do Estado, relativa à prestação de serviço público por concessionária. Aqui, senhor presidente, há dois aspectos que eu entendo importantes. Se fosse a mera remoção do poste, de um poste como, inclusive, esse colegiado já julgou em voto relatado pela desembargadora Luciana Bresciani, eu não teria dúvida nenhuma em que essa remoção do poste ela seria uma obrigação irradiada do contrato de prestação de serviço a ser cumprido pela concessionária, e a competência nessa situação, tanto que foi unânime aquela decisão, seria como foi, tal reconhecida, tal como sendo o direito privado. Aqui, entretanto, ao lado dessa remoção do poste, ou além da remoção do poste, existe o pedido do reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária de serviço público por ilícito extracontratual, causador de prejuízo. E aí que eu acho que este caso, ele difere daquele relatado pela desembargadora Luciana Bresciani. Explicam que a concessionária, para servir a propriedade do vizinho, instalou poste de energia elétrica dentro do seu imóvel, o que não havia sido autorizado, causando-lhes transtornos em razão de um imóvel já ter sido alienado. Concessionária de serviço público, como você disse, é a responsável em fornecer energia elétrica, gerenciar instalações elétricas públicas, etc, etc, etc. Ou seja, eu reitero mais à frente que, tratando-se de discussão, repito, acerca da responsabilidade civil extracontratual de concessionário de serviço público, por alegado ato ilícito praticado na prestação de serviço público, a resolução, para mim, é muito clara, a resolução 623, e eu julgo procedente o conflito e reconheço a competência da 13ª Câmara de Direito Público, e como voto. Relator julga procedente o conflito e competente a 13ª Câmara de Direito Público. Com a palavra, a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, senhor vice-presidente, no exercício da presidência, eu ouso divergir do sempre muito bem lançado voto do eminente desembargador relator. Além da 13ª Câmara de Direito Público, em acórdão da relatoria, desembargadores Poladori e Domingues declinou da competência, entendendo que a questão deveria ser apreciada nos limites do pedido e do pedido principal. E, nesses termos, acenou para o disposto no artigo 103 do regimento interno desta Corte e
e eu transcrevo novamente o meu voto, é a resolução 623 de 2013 da Escolhendo Órgão Especial. Escolhendo órgão especial, como salientado pelo nome do desembargador relator, já enfrentou conflitos de competência em processos assemelhados, envolvendo pretensão de remoção de poste, de fiação de rede de energia elétrica, com fundamento em prejuízo à fruição do imóvel, entendendo reiteradamente pela competência das colendas câmaras integrantes da segunda e terceira subseções de direito privado. Ainda que no presente caso os autores pretendam a remoção de infraestrutura significativa, consistente na extensão de rede que atenderia seu imóvel, ampliada para viabilizar o fornecimento para o vizinho, o fundamento dos pedidos é o alegado desbordamento da autorização concedida, com prejuízo ao aproveitamento da propriedade. Nessas hipóteses, escolhendo o órgão especial, vem se pronunciando reiteradamente no sentido de reconhecer a competência das subseções antes referidas da colenda seção de direito privado, pois os pedidos não envolvem responsabilidade civil extracontratual da concessionária de serviço público, mas sim controvérsia oriunda do próprio contrato de fornecimento de energia e, no caso específico dos autos, dos limites da autorização que foi concedida à empresa. Sem ignorar que a instalação de infraestrutura foi realizada no próprio imóvel e não no passeio público, tenho que a hipótese nos autos não é qualitativamente distinta dos outros, pois o pleito se volta à remoção da infraestrutura em seu imóvel e a condenação ao pagamento de indenização seria decorrente do desrespeito aos limites da autorização. Transcrevimenta e excerto de voto proferido pelo ilustre culto desembargador Luiz Soares de Mello, revelador da ratio decidendi que conduziu ao reconhecimento da competência das colendas câmaras de direito privado. Esse, resumidamente, meu voto, senhor presidente, daí porque ouso divergir do sempre bem lançado voto do eminente desembargador relator para conhecer do conflito e fixar a competência da colenda 29ª Câmara de Direito Privado a suscitada. Esse é meu voto, senhor presidente. Desembargadora Luciana Bresciana diverge do relator e reconhece como competente a 29ª Câmara de Direito Privado. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Eu estou acompanhando o relator. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça, como vota? Eu, com a devida vênia, vou acompanhar a divergência. Desembargador Ferreira Rodrigues. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator aqui. Neste caso, estou acompanhando a divergência também. Está procurando aqui. Está acompanhando. Desembargador Francisco Cascone. Presidente, acompanho a divergência. Desembargador Campos Melo. Gente, eu estava lendo a inicial. Não é contrato entre a concessionária de energia e o autor. O autor falou que, indevidamente, a concessionária passou com os fios por cima da propriedade, que ele houvera, inclusive, vendido. Não há relação contratual alguma que justifique, no meu entender, a remessa dos autos para a sessão de direito privado. Eu acompanho o eminente relator. Desembargador Viana Cotrim. O relator. Desembargador Fábio Gouveia. Doutor Vênia, com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Do mesmo modo, voto com o relator. Desembargador Haroldo Viotti. Também, senhor presidente, com devida vênia, com o relator. Desembargador Jacó Valente. Eu voto com o relator, presidente. Desembargador Jaime Ciano. Com a devida vênia, com o relator. Desembargador Constabile e Solimene. Peço permissão de votar com o relator também. Desembargador Elcio Trujillo. Com o relator. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, peço vênia, eminente relator, para acompanhar a divergência. Desembargadora Márcia Baroni. Com a devida vênia, com o desembargador relator, senhor presidente. Desembargador Tasso Duarte. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com o relator, data vênia. Desembargador Flávio Abramovich. Com o relator, senhor presidente.
Então, resultado do julgamento, por maioria, julgaram procedente o conflito e competente a 13ª Câmara de Direito Público. Este é o resultado. Retorno a palavra ao eminente presidente desta Corte. Muitíssimo obrigado. Próximo é o número 39 de ordem, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador José Jacó Valente, que está com a palavra. 39 de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Nós estamos aqui diante de uma postulação de declaração de inconstitucionalidade integral da Lei 6276/22, que está transcrita folhas 24/30, oriunda de um projeto de lei pela qual se cria obrigatoriedade no município de Catanduva de identificação e registro de animais de várias espécies, canina, felina, equina, bovina, moar, asinina, mediante inserção de chip biocompatível, com inclusão dos respectivos dados em banco digital, organizado e mantido pelo Centro de Zoonoses e ou Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura, mediante licença prévia para criadores, na Secretaria Municipal de Planejamento, segundo especificamente o artigo 9º. Notadamente, entendo que não há qualquer problema em que o Poder Legislativo inicie projetos de lei voltados para a defesa da fauna e do meio ambiente, com reflexos na saúde da população que tem contato com os animais domésticos e de criação, e que passarão a ser monitorados. É caso clássico de competência legislativa concorrente, como autoriza o inciso 6, artigo 24 da Constituição Federal, podendo o município atuar em prol de interesse local, como exposto. Entretanto, senhor presidente, como foi adiantado no exame do pedido de antecipação de tutela, a lei em questão, ela não se limita a dar autorização para a criação do banco de dados de animais e de fixar premissas gerais. Ela faz um extenso detalhamento de um artefato eletrônico, da metodologia e da sua inserção nos animais e os prazos para o registro, sob pena de multa a ser aplicada pelo órgão de fiscalização, isso no artigo 7º. Além disso, ela cria a obrigação ao Centro de Zoonoses ou à Secretaria do Meio Ambiente no município de zelar por todas as exigências estabelecidas na referida lei, mediante ações preventivas e também repressivas. A evidência. Na medida em que a lei impõe obrigações a agentes ou órgãos do Poder Executivo, inclusive pormenorizando sua atuação, há ofensa ao princípio da separação dos poderes e da reserva da administração em gerir a sua estrutura interna. E essa questão, eu cito aqui um precedente deste nosso órgão especial, ela não é nova nesta casa, e transcrevendo a ementa de um acórdão de relatoria da eminente desembargadora Cristina Zucchi, da comarca de Andradina, na qual havia, por esse julgamento, foi reconhecida parcial constitucionalidade da lei em questão, eu faço a observação de que aquela lei de Andradina era uma lei bastante sucinta, com poucos artigos, e, ao contrário, a lei aqui em discussão, a lei agora em exame, a Lei 6276 de 22, ela tem 30 artigos que praticamente esgotam a necessidade de regulamentação pelo Poder Executivo e a fixação de ações do Poder de Polícia da fiscalização. Em função disso, eu estou acolhendo a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para decretar a inconstitucionalidade integral da lei e não parcial, na medida em que, no meu entendimento e da Procuradoria-Geral de Justiça, apenas o afastamento de alguns determinados artigos, que seriam, na verdade não seriam alguns, seriam inúmeros artigos, haveria a absoluta descaracterização da legislação em questão. Entendo, então, com base na proposta da Procuradoria-Geral de Justiça, que teriam se vulnerado os artigos 5º, 47, inciso 2, 14 e 19, a linha A e 144 da Constituição Bandeirante. Faço ressalva final para mencionar que a não indicação no projeto da fonte de custeio, isoladamente, não tornaria a lei inconstitucional, mas apenas a sua inexequibilidade enquanto não houvesse previsão orçamentária para sua execução. Por esses motivos, senhor presidente, eu estou, pelo meu voto, julgando a ação integralmente procedente. Vereador, o relator julga procedente. Com a palavra, a desembargadora Luciana Bresciani.
Senhor presidente, eu ouso divergir apenas em parte do voto do eminente desembargador relator. Encaminhei meu voto a todos. Na realidade, essa previsão legal não é nova, de inserção de chips e controles. Eu, pelo meu voto, e na esteira de precedentes, inclusive citado pelo eminente desembargador relator, transcrevo aqui outros da relatoria do desembargador Geraldo Rollers, e o mesmo, não, que foi referido a partir de meu voto da desembargadora Cristina Zucchi, para o fim de afastar apenas os dispositivos que excedem o que seria previsto nessa norma. Não vejo descaracterização, ao contrário, mantendo os demais dispositivos, somente teríamos aquilo que já foi resguardado em outras oportunidades e que temos, inclusive, no âmbito do nosso município. Disposto pelo meu voto, diverjo em parte do ilustre relator sorteado para julgar parcialmente procedente o pedido, declarando inconstitucionais os dispositivos legais e expressões do parágrafo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º e secretaria em imposições da Secretaria Municipal de Planejamento e maiores especificações a respeito de penalidade e dados que deveriam ser observados. Esse é o meu voto, senhor presidente. Vereadora Luciana Bresciano, diverge em parte. A matéria está em discussão. Posso escolher os votos? Com todas as vênias, a vereadora Luciana Bresciano, eu acompanho o relator. Com o voto de sua excelência, senhor vice-presidente. Com o relator, senhor presidente. Com o voto de sua excelência, senhor corregedor-geral. Data vênia com o relator, senhor presidente. Com o voto de sua excelência, desembargador Xavier Jaquiano, decano. Com todas as vênias, com o relator. Com o voto de sua excelência, desembargador Damião Koga. Data vênia com o relator, senhor presidente. Com o voto de sua excelência, desembargador Moacir Pérez. Também com o relator, data vênia. Com o voto de sua excelência, desembargador Ferreira Rodrigues. Também com o relator. Com o voto de sua excelência, desembargador Francisco Cascone. Relator, senhor. Com o voto de sua excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator, senhor presidente. Com o voto de sua excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Com o voto de sua excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Com o voto de sua excelência, desembargador Matheus Fontes. Mesmo modo, voto com o relator. Com o voto de sua excelência, desembargador Haroldo Viotti. Com o relator, data vênia. Com o voto de sua excelência, desembargador James Ciano. Com o relator, presidente. Hoje atingimos a maioria. Eu pergunto se alguém acompanha a divergência. Vamos julgar um procedente por maioria de votos. Declara vencida a desembargadora Luciana Bresciani. O número 72 de ordem, eu vou manter adiado. Eu tenho aqui uma dúvida em relação ao parágrafo que eu indiquei como inconstitucional, porque ele me parece que é um jabuti em relação à matéria foco do caput. Então, eu acho que eu preciso escrever um pouco mais, melhorar um pouco mais. Então, eu vou, se não houver objeção de sua excelência, do relator, da desembargadora Luciana Bresciani e os demais, eu vou manter adiado. Então, com isso, eu agradeço às suas excelências, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, os senhores advogados, senhores servidores, muitíssimo obrigado pelo excelente trabalho de hoje. Declaro encerrada a sessão. Com a palavra, sua excelência, desembargador Campos Melo. Presidente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela rápida e tranquila condução dos trabalhos. Muitíssimo obrigado. Declaro encerrada a sessão. Eu agradeço a todos.